dia, obrigada a todos por terem comparecido, acordado cedo para essa mesa, que a gente chamou de O Digital nas Humanidades, Desafios na Formação Profissional, que é um nome assim, meio sem graça um pouco, talvez. Temos que reconhecer que não é dos títulos mais sedutores. Vou apresentar. E aí, então, compondo a mesa, por que a gente pensou também nessa coisa de desafios na formação? Nós três viemos de escolas diferentes, temos formações diferentes, então essa mesa já é também uma mesa interdisciplinar, um pouco bem nesse espírito, na verdade, das humanidades digitais. Então, eu sou Cláudia e minha formação sou da área do Departamento de Letras, Leandro da Rural, Computação, não é isso? E Renato da Casa, da FGV. Então, ai, desculpa. Assim dá? É porque eu fico mexendo a cabeça. Volta e meia vocês fazem um sinal que eu foco no microfone. Bom, então, primeira coisa, quando a gente pensa assim, nesse título, Digital nas Humanidades, Desafios na Formação Profissional, eu mesma me dei conta, preparando um pouco essa apresentação, que a gente coloca as humanidades num papel meio passivo. Quando a gente pensa o digital nas humanidades, tem um pouco essa leitura de que as humanidades estão ali esperando o digital agir, o digital chegar, tá? E aí, ao mesmo tempo, quando, de propósito, para marcar que não é exatamente isso, ou não é só isso, essa passividade, quando eu coloco ali uma contribuição de letras, é porque um pouco do espírito dessa fala que eu trouxe aqui é justamente mostrar como a gente pode trocar, e não só essa situação, essa posição assimétrica. Então é um pouco do como eu vou tentar encaminhar que ganhos a gente tem quando a gente troca. Não é só um receber tecnologia, um receber conhecimento, uma transferência de informação do lado digital para o lado humanidade. Uma outra coisa com relação ao título é que eu coloquei ali uma contribuição de letras e de propósito eu não coloquei linguística, que eu poderia colocar, e é uma palavra que quando a gente pensa em letras é uma palavra que tem aparecido muito aqui, porque o pessoal da linguística. Eu acredito pessoalmente que quando a gente, essa divisão que a gente tem, embora eu trabalhe num programa que é programa de pós-graduação em estudos da linguagem, que é uma outra forma da gente de alguma maneira nomear um pouco a linguística, essa separação língua-literatura é mais uma das dicotomias, é mais uma das separações que a gente, sem querer, um pacote que a gente compra e que não é natural, que talvez não tenha por que a gente comprar. Eu sou uma partidária de que é muito mais interessante a gente pensar língua, a gente pensar, e por isso, na verdade, eu marcar ali uma contribuição de letras, por exemplo, em oposição a uma contribuição da linguística, que podia ser uma possibilidade. Embora a minha formação, a minha área de preferência seja a linguística. E aí também uma última coisa nesse preâmbulo, a gente meio que combinou, não sei se a gente vai fazer isso combinado, mas de começar meio se apresentando. Quer dizer, o que eu digo se apresentando? Fazendo muito brevemente como é que a gente foi cair em humanidades digitais. Qual é o nosso histórico até as humanidades digitais. E por que isso? Porque uma coisa que eu pensei se a nossa mesa é sobre a formação profissional, se a gente está falando de uma área que a princípio não tem uma formação específica, quem somos nós, qual é a nossa formação para estar falando para vocês de formação? Então, acho que era uma maneira interessante da gente situar quem a gente é, qual é a nossa formação e como a gente foi cair nesse espaço que são as humanidades digitais. Então, qual é a minha trajetória, qual foi o meu percurso? A minha formação, como eu falei, então, mestrado em letras linguística, doutorado em letras linguísticas, mas já para essa área de linguística computacional. E quando eu terminei meu doutorado, eu tive assim, um privilégio de já trabalhar num espaço muito multidisciplinar, extremamente interdisciplinar, que é o PLN, que é Linguística Computacional. Não sei até que ponto é claro para vocês o que é linguística computacional, o que é PLN. São siglas que foram faladas nos outros dias também, pelo menos na mesa de ontem. É uma área também interdisciplinar e que vai tratar com o processamento automático de textos. Tá? Então, meu doutorado já foi nessa área interdisciplinar e quando eu terminei, eu tive o privilégio de poder trabalhar num instituto de pesquisa que já era só de PLN, ou seja, que eu estava trabalhando desde sempre com pessoas da computação, olhando para a língua e, sobretudo, olhando para a língua portuguesa. E aí é por isso esse lugar que eu estava trabalhando, que eu comentei, esse centro, é a Linguoteca,
que eu trabalho com eles desde também, além de ser professora da PUC, eu, né, trabalho com eles, faço pesquisa desde 2007. E por que eu acho relevante trazer um pouquinho da informação da Linguateca aqui nessa apresentação? O que é Linguateca? Não sei se vocês já ouviram falar. Ela começa com essa descrição que parece contraditória, né? Um centro distribuído. Um centro é distribuído, mas é um centro distribuído. O que isso quer dizer? Então é porque ela não é uma universidade, não é uma organização, mas é uma espécie de infraestrutura para se trabalhar o processamento computacional ou automático da língua portuguesa. O foco desde sempre foi na língua portuguesa. E as pessoas, na verdade, estavam espalhadas por diferentes universidades, por diferentes centros, mas todos trabalhando, fazendo pesquisas com essa infraestrutura da Linguateca. O que eu acho interessante e curioso é que a Linguateca existe com esse tipo de trabalho, que muito dele hoje a gente chama de humanidades digitais, desde 98, ou seja, tem pelo menos 20 anos. Tá? E isso me faz uma certa confusão, e ela é verdadeira, vocês vão ver aqui na hora que eu trouxer os slides, que é o quanto de PLN é humanidades digitais, o quanto está dentro e o quanto está fora. Sim, eu vou usar aqui indistintamente linguística computacional e PLN, só porque PLN é mais fácil de falar, linguística computacional é meio trava-língua, então PLN, leiam as duas coisas indistintamente. Então, ela foi criada em 98 já para fazer um tipo de trabalho que envolvia, por exemplo, criar grandes corpora, grandes acervos de texto e anotá-los, esses textos passam por sistemas que são anotados, sistemas de anotação que fazem anotação linguística, morfossintática e alguma semântica. Então, isso desde 98. Hoje, o acervo da Linguateca tem mais de 1 bilhão de palavras. Além disso, ela faz a Linguateca era responsável também por outros tipos de atividades vinculadas ao PLN, como organizar competições entre sistemas, que é uma coisa meio comum, quer dizer, você quer saber se o seu sistema é bom ou ruim, um sistema que analisa as palavras gramaticalmente ou qualquer coisa assim, se faz uma competição e os diferentes sistemas vão ver quem está melhor, quem pontua mais. E uma outra coisa também que é muito no espírito das humanidades digitais é que desde sempre a proposta é ser tudo livre, ser tudo aberto, ser tudo público, não tem nem que fazer cadastro, não tem que fazer login, entra no site e faz um monte de coisas. Tá? Então acho que isso também é totalmente dentro do espírito das humanidades digitais. E aí, por conta disso, e porque nesses muitos acervos, já havia acervos que eram só de literatura, então a gente já fazia um certo trabalho há um tempo e não existia esse nome humanidades digitais. Então, para mim, de fato, às vezes fica uma questão. E para a gente, até na hora de pensar essa mesa, não sei se vocês lembram, mas a gente teve uma mini conversa que era: vamos tomar cuidado para não virar um mini congresso de PLN, que tem muita sobreposição. Tá? Então, esse slide, no fundo, ele era para ter uma interrogação. Ele começou cheio de certeza, mas no final da apresentação ele deveria ter uma interrogação, que era: tem um unicórnio, já vou falar por quê. Ainda bem que você falou, porque senão eu ia esquecer de falar. Então, como é que eu vejo, né, como é que uma maneira de ver o PLN você tem, por um lado, as humanidades digitais, que já são interdisciplinares, que vão dialogar com um PLN que também é interdisciplinar. Então, eu estou falando de uma interdisciplinaridade. E ali eu tenho uma área de letras. E da forma como eu desenhei ali, tem um PLN que não é humanidades digitais. Eu tenho um espaço ali que não está conversando. Ao longo dessa apresentação e das coisas que eu tenho ouvido, eu tenho pensando, uma das perguntas que eu coloco já para a mesa, para a discussão, é até que ponto, de fato, a gente pode pensar como uma interseção, ou tudo que é PLN já está encampado pelas humanidades digitais. Para mim, virou realmente alguma questão. Por que tem um unicórnio ali? Porque eu achei que o Renato fosse apresentar, e eu vi os slides primeiro, e eu vi os slides dele, e ele tinha um negócio do unicórnio que eu morri de inveja. Aí eu não tinha onde botar o meu, era um diagrama, e eu falei: eu vou botar no canto só para fazer piada com o Renato, mas eu apresentei primeiro, então realmente não está fazendo o menor sentido o meu unicórnio. Espero que você não tenha tirado do seu. Bom, então um exemplo para ilustrar um pouco essa separação de áreas. Por exemplo, no PLN, que é uma área aplicada, existe uma tarefa chamada extração de citação, tá? E que a princípio é uma coisa muito trivial, que é criar um sistema que identifica quem fala o quê. Tá? Então, há muito tempo atrás, até acho que a Globo.com tinha uma seçãozinha que você lia lá, por exemplo, clicava no político, na celebridade, aparecia as frases que aquela pessoa tinha falado.
Para esse trabalho acontecer, e aí estou dando um caso específico que foi uma coorientação com a informática, para esse sistema acontecer, antes dele houve um trabalho linguístico de um levantamento que foi, por sua vez, uma outra dissertação de mestrado, que foi um levantamento sobre, por exemplo, os verbos de dizer. Quais são os verbos que a gente usa para indicar o discurso relatado? Só de curiosidade, a Bianca chegou a quase 300 com usos atestados. E mais do que isso, a gente percebeu situações em que não era muito óbvio se a gente estava diante de um discurso relatado ou não. Por exemplo, isso. Hoje eu diria que é um movimento que se gera a partir do ME. Quando eu digo, hoje eu diria que blá blá blá, eu digo que tem um discurso relatado aí? Ponto para discussão, tá? Mas o que eu estou querendo trazer com isso? Quando a gente pensa lá no sistema que eu quero que identifique uma citação, o que eu quero que ele identifique? Eu quero que isso aqui esteja dentro ou esteja fora? Então, para mostrar primeiro como essas coisas dialogam. E onde entram as humanidades digitais na história? Quando essa ideia de fazer um sistema que identificasse a citação foi gerada, só uma sementinha de ideia, muito tempo atrás, uma das propostas era justamente fazer detecção de viés em notícia de jornal, tá? Motivada muito por essa coisa, jornal mídia golpista, jornal tal é tendencioso, jornal não é. E aí como é que você mede essa coisa da tendência, tá? Do jornal ser objetivo, não ser da notícia ser tendencioso ou não. Todo jornalista sabe que neutralidade é um mito, mas não é porque é um mito que a gente vai abrir mão de tentar contar a história da melhor maneira possível. E uma das ferramentas que o jornalismo tem para colocar essa neutralidade que não existe, é ouvir os diferentes personagens da história e tentar relatar isso com os diferentes pontos de vista. Então, aconteceu um acidente, eu vou tentar entrevistar o máximo de pessoas possível para construir essa história. Então, isso quer dizer que, se dentro de um determinado assunto eu consigo mapear a quem eu estou dando voz, o quanto de espaço eu estou dando para essas pessoas e, por oposição, quem não está falando ou quem está falando pouco, eu tenho uma maneira de materializar essa ideia do viés, essa ideia da opinião. E aí, repara, isso é PLN ou isso é Humanidades Digitais? Virou Humanidades Digitais porque eu dei uma abordagem que é uma questão de pesquisa e não a resolução de um problema. Então, enquanto eu tenho a resolução de problema, isso ficou na linguística computacional. Na hora que virou uma questão de pesquisa, tem viés, não tem, vamos olhar o jornal, virou Humanidades Digitais, e eu estou usando, de certa forma, as mesmas ferramentas. Para mim, isso um ponto que ilustra a discussão. Ainda nessa mesma, pegando esse gancho do dizer, só de curiosidade, não sei se vocês já usaram ou já testaram, que é uma coisa muito comum, esse Ngram Viewer do Google. Tá? Eu fiz uma busca muito simples, que era me dar os pronomes e depois me dar said. Eu quero pronomes said, que é disse em inglês. E aí, não sei se vocês conseguem ler, mas eu tenho a distribuição, ele pega por base livros, ficção de inglês, não tem para português, publicados entre 1800 e 2000. E aí a gente já tem também uma ideia de quem fala e quem não fala. Então a gente tem um he said lá para cima e um she said com uma frequência bem mais baixa. De exemplo, tá bom? E aí o que eu queria agora, partindo dessa ideia do pronome, é colocar em jogo aqui algumas conversas que volta e meia eu tenho com os colegas de Humanidades Digitais ou de PLN, seja de computação, seja de outras áreas, por exemplo, história ou mesmo com a SUEM. E aí eu brinquei aqui de desfazendo mitos. Então, mito 1, então, coisas de língua que eu gostaria, que é interessante a gente conversar sobre. As palavras se distribuem em classes conforme as suas propriedades fundamentais. O que eu quero dizer com isso? Eu estou voltando lá naquele conhecimento escolar de classe de palavras, que a gente aprende no colégio, que tem substantivo, verbo, a gente decora, substantivo, verbo, adjetivo, pronome e tal. Quando eu fui fazer aquela minha busca no Ngram, eu coloquei ali pronome, que é um item dessa metalinguagem, que a gente nem imagina que tem um monte de discussão por trás. A gente imagina que, de novo, a etiqueta está colada ali sem grandes mistérios. Aí a gente tem uma frase tipo essa, né? Empresas usam liminares para manter nas ruas painéis proibidos. Qual é a classe de proibidos? Estamos diante de um verbo ou estamos diante de um adjetivo? Não precisa, já facilitando a vida. Não. Se eu leio como empresas liminares para manter painéis que foram proibidos, eu vou achar que é verbo.
Se eu leio como empresas usam liminares para manter painéis proibidos, e esse proibidos é entendido como, por exemplo, ilegais, eu leio como um adjetivo. Isso para dizer que classe de palavras que a gente aprende como uma coisa altamente objetiva, que tem a resposta certa, que inclusive se eu errar eu perco ponto na prova, é interpretação. Tá? Tem um nível enorme de análise, de interpretação, e mais ainda, por incrível que pareça para quem não é da área, a gente não tem um consenso sobre quais são as classes. Você tem diferentes teorias, diferentes gramáticos, e no fundo você tem quase quantas classes de palavras quanto gramáticos existem. Tá? Claro que eu estou exagerando um pouco, mas não é nada muito diferente disso. Segundo mito, o significado da palavra está na palavra. Tá? Aí, para isso, eu vou evocar um filósofo da linguagem que trata muito de sentido, que é o Wittgenstein, e ele tem essa passagem que são muitas as palavras que não têm o significado preciso. Mas isso não é um defeito. Pensar o contrário seria como afirmar que a luz do meu candeeiro não é uma luz verdadeira porque não tem um limite bem definido. Tá? Então, ele está discutindo justamente a necessidade de precisão também, de sentido, para a gente lidar com palavra, para a gente poder, né, usá-las. Se a gente pensar no sentido preciso de cultura, a gente consegue delimitar muito bem, isso gera algum impedimento, por exemplo, para a gente usar a palavra cultura, ou própria humanidades digitais que a gente está discutindo aqui, né, até onde vão esses limites, qual é o sentido da palavra golpe, as pessoas estão discutindo muitas vezes porque os sentidos que cada um atribui não batem. Na mesma linha de que, né, de mito do significado está na palavra, por extensão, né, um outro mito seria o significado do texto está no texto. Inclusive, é esse tipo de pensamento que está por trás de uma análise que pouco problematiza, por exemplo, uma tarefa de extração de informação. Quando a gente pensa em extração de informação, o que a gente pensa? Tem um texto, tem a informação lá, e eu vou colocar o meu sistema para tirar essa informação, que já está lá, que já está no texto. Esses dois trechos são duas traduções absolutamente consagradas de exatamente os mesmos versos da Odisseia. Leiam um tempinho e busquem qual é a essência e o que elas têm em comum. Qual é a essência, qual é o sentido que está no texto? De novo, são duas traduções consagradas, não é uma do... Né? Mas para a gente problematizar qual é o significado que está no texto. Esse eu vou pular, senão eu estouro o tempo. Bom, então, que pensamento de linguagem eu acho interessante a gente pensar também nesse contexto de humanidades digitais. Que linguagem, o que a gente pensa quando a gente pensa língua? Línguas são sistemas complexos, abertos e dinâmicos. Então, isso quer dizer que está mudando o tempo todo, que é instável. O sentido das palavras, dos textos, estou repetindo, ele é instável, ele não está ali, ele é atribuído por nós e nós mudamos, nós concordamos muito frequentemente porque vivemos no mesmo tempo e espaço, pertencemos, né, tem um termo que é comunidades interpretativas, pertencemos a essas mesmas comunidades e isso dá esse lastro para a gente garantir que eu não posso chamar isso aqui de azul, porque a gente combinou que isso aqui é fosforescente laranja. Outro ponto, análise linguística não é necessariamente linear. Bom, acabei pulando esse slide, se depois alguém quiser, vocês me perguntam. E um outro ponto relevante é essa ideia de que a metalinguagem linguística, o que é a metalinguagem linguística? Substantivo, verbo, objeto direto, sujeito, predicado, complemento nominal, sei lá, papel semântico, todos esses pontos da metalinguagem linguística, essas coisas são produtos humanos. Né? Essas coisas não são dados objetivos, eu não tenho um pé de advérbio que eu pegue, então é uma construção nossa. Tá? Situado historicamente, motivadas, foram criadas pensando em certas questões que certamente não eram processamento automático de uma língua. Tá? E quando a gente pensa dessa maneira, a gente abre uma janela muito interessante para explorar outras coisas, porque justamente eu posso inclusive questionar o que está ali, ou eu posso perceber que aquele tal analisador gramatical ou sintático, ele me dá aquela resposta, mas poderia ser outra, ele dá aquela porque ele usa aquele modelo, e não necessariamente aquele modelo é o melhor. Eu vou jogar com a noção de adequação, mas não com a noção de certo e errado. Tá? E aí, terminando, como eu estou de tempo? Opa! Vou respirar aqui. Então, para terminar, eu trouxe um trechinho desse artigo que se chama Por que você deve pedir demissão do seu trabalho de tecnologia e fazer um doutorado nas humanidades.
Que foi escrito, esse autor, ele era um dos diretores de algum dos laboratórios do Google. Então, obviamente a formação dele é em tecnologia. Tá? Eu acho que depois ele saiu, abriu a empresa dele. Eu li isso numa revista, esse artigo estava numa revista de ensino superior, que era justamente sobre a valorização das humanidades. Tá? E eu acho que esse trecho combina muito com o que eu quis trazer aqui. Quando eu li, eu me identifiquei totalmente, então eu achei que valia a pena trazer. Tá? E ele fala o seguinte, ele está, né, comentando sobre diferentes abordagens para explorar o pensamento e a linguagem como retórica e teoria literária. Repare, ele também não está falando de linguística, embora ele esteja trabalhando com língua. Tá? Então ele diz, quando aprendi sobre essas coisas, percebi o quão limitada era a minha visão tecnológica do pensamento e da linguagem. Eu aprendi como a visão quantificável, individualista, ahistórica, isto é, computacional, que eu tinha de cognição, não conseguia explicar a vastidão da experiência cognitiva, incluindo, por exemplo, muito de Shakespeare. Eu aprendi como perspectivas pragmáticas e contextualistas refletem melhor a diversidade e a flexibilidade de nossas práticas linguísticas do que os modelos de linguagem formais. Deixa eu só voltar aqui uma coisa que eu esqueci nesse slide. Quando a gente assume linguagem como um sistema aberto, como um sistema dinâmico, quando a gente abraça a instabilidade e não olha ela como um problema a ser superado, olha ela como, olha, a língua é assim, é desse jeito e lidemos com isso. Tá? Essa forma de pensar, ela é muito compatível, ela dialoga muito bem com um dos paradigmas que tem sido mais bem-sucedidos hoje em dia na inteligência artificial, que é aprendizado de máquina e, sobretudo, deep learning. Então, você pensar a linguagem como instabilidade, como algo instável, isso casa muito bem com a ideia da probabilidade da estatística, ou seja, pensar que, de alguma forma, a estatística é uma materialização dessa instabilidade da linguagem. Então, nesse sentido, eu realmente acredito deep learning, inteligência artificial, não sei se vocês vão encarar isso, mas eu acho que a gente tem um espaço muito bom para discutir e para trabalhar junto quando a gente pensa, enfim, olhando língua dessa forma e não simplesmente como um sistema fechado, guiado por regras, e a função do linguista está ali em descobrir as regras. Não que as regras não existem, claro que elas existem. A língua é um sistema regular também, mas não só. Tá? Então, mais impressionante, continuando, eu aprendi que havia precedentes históricos para exatamente o tipo de simplificações lógicas que caracterizariam o meu trabalho em inteligência artificial. Na verdade, havia inclusive precedentes para minha motivação em embarcar em um primeiro momento nesse tipo de perspectiva. Tá? Encontrei tais precedentes em episódios que vão desde os tempos antigos, com o fascínio do Platão pelas formas matemáticas como fonte de verdades atemporais, até o século XX, o positivismo lógico e sua busca pela criação de uma linguagem não ambígua para expressar as bases seguras para todo conhecimento. E muito da tradição linguística, quando a gente pensa no Saussure, que é quem inaugura a ciência da linguagem, quem inaugura a linguística moderna, está ancorado, por mais que ele tenha uma visão de sistema, mas nessa ideia de existe alguma regularidade ali que eu vou ter que descobrir. Existe uma estrutura subjacente, justamente a função do estruturalismo é descobrir essa estrutura. Tem uma estrutura ali, eu só vou descobrir, mas existe uma. Quando a gente pensa dessa forma mais instável, eu posso ter várias acontecendo, tá? Eu não tenho uma que seja verdadeira. Então, eles também tinham uma noção acrítica de progresso e eles também lutaram em suas tentativas de quantificar formalmente conceitos humanos, que eu agora vejo como inextricavelmente ligados às preocupações e práticas humanas. E aí o tema da mesa, de fato. Falta 1 minuto e é o penúltimo slide. Quando a gente pensa de desafios na formação, de novo, do ponto de vista de letras, que vai variar, inclusive de outra pessoa de letras que trabalha com isso também, então não tenho a pretensão de generalizar, sobretudo, nessa área guarda-chuva, que são as humanidades digitais. Então, quando eu sempre penso no vamos trabalhar junto, ou como seria bom pensar uma formação de humanidades digitais, eu sou uma pessoa meio pessimista, então eu vejo sempre os problemas primeiro. Então, quais são os desafios que aparecem? Primeiro, a gente tem áreas com metalinguagens muito diferentes, quando a gente separa as humanidades e os digitais para ser mais simplista. Tá? O que eu digo metalinguagens muito diferentes? Se eu estou pensando em gramática ou se eu estou pensando em história, eu posso pegar um livro, ler e entender.
Se eu estou pensando em pegar a programação, é muito mais difícil eu pegar um livro e começar a ler. Tem toda uma outra forma de falar, tem toda uma outra forma de explicar. Não à toa se fala em alfabetização digital, porque de fato é um outro letramento. Então, tem um nível de dificuldade aí para quem não foi alfabetizado, que é sim um obstáculo, um desafio, que eu acho que a gente deve pensar com muito carinho, que não se resolve em uma oficina de uma semana, por exemplo. Então, tem que ser um trabalho, é um processo continuado, demanda treino, inclusive, prática, tá? Um outro ponto, quando a gente, né, eu separei como se fosse pessoas, objetos e processos, ainda pensando nas pessoas, são áreas com conhecimentos específicos, com uma valorização social muito diferente. O que eu digo uma valorização social? Gramática, assim como história, todo mundo estudou no colégio. Gramática, então, a gente passa por aquele processo meio obsessivo de estar estudando os mesmos assuntos desde que a gente se alfabetizou. Então, isso me dá uma certa legitimidade para, por exemplo, trabalhar com PLN do ponto de vista de computação. Não estou dizendo que todos façam assim, não é isso de forma alguma. Mas isso viabiliza isso também. Alguém que não tem uma formação mais específica em letras, claro que consegue fazer alguma coisa capaz de reconhecer o que é um adjetivo ou o que é um verbo. Sim, vai funcionar até um determinado ponto. Ou seja, não precisa de um conhecimento específico para isso. Tá? Um outro ponto... E aí, pensando nos nossos objetos, é que quando a gente está, e eu não sei se isso é uma coisa específica das humanidades ou se permeia outras, né, a parte do digital também, certos objetos não são muito vistos como objetos legítimos de pesquisa. E isso é um certo problema. Quando eu digo certos objetos, então a gente sabe, quem trabalha com isso, sabe o trabalho que dá criar um acervo, criar um corpus anotado, criar um recurso. Então você tem... limpeza de ruído, inclusão de metadado, anotação, conversão, adaptação de formato. E essas coisas não podem ser feitas por qualquer um, não é um trabalho braçal, é um trabalho intelectual também e que vai ser feito por um especialista. E aí a gente tem um problema, porque isso muitas vezes, a construção de uma coisa como essas, não é muito vista como um objeto de pesquisa, como um projeto de pesquisa, embora só possa ser feita por especialistas. Por exemplo, aquela história do identificador de citação, ele tem muito para ser melhorado. Uma das coisas que ele precisa, e que é um dos gargalos de aprendizado de máquina, é o dataset. Aí a gente tem um problema, como é que a gente vai ampliar esse dataset? A gente não tem pessoa, não tem projeto, então isso é um ponto. E quando a gente pensa nos processos, né, claro que a gente está o tempo todo aqui falando de humanidades digitais como uma área interdisciplinar. Eu acho que isso está muito óbvio no próprio congresso, que ontem eu até brinquei que são vários congressos num congresso só. Então você tem o Stanley Fish, que por acaso é um teórico da literatura, quando ele vai falar de humanidades digitais, ele fala, né, a promoção de uma interdisciplinaridade profunda ou transdisciplinaridade, que não se assenta nas tradicionais fronteiras de disciplinas. Então a gente está pensando numa área que vai colocar seus recortes em outros lugares, em lugares diferentes. E aí, com isso, vêm alguns problemas práticos, por exemplo, do tipo, a minha área é interdisciplinar, mas eu vou no congresso, então minha área de formação é letras, eu vou no congresso da computação, e isso não conta para mim, porque é de outra área. É sério isso, gente. Então, a gente tem um problema concreto. Então, você vai publicar numa revista que é onde os seus pares estão, mas aquilo não é reconhecido institucionalmente. Então, são várias, eu acho que são coisas que a gente deve pensar, eu, a pessimista, quando a gente está olhando para essa coisa da formação interdisciplinar, que a gente tem que estar brigando em vários espaços, né, ocupando vários espaços, inclusive esse, como é que a gente vai ser avaliado, porque, né, não adianta. Muitas vezes eu quero falar para os meus pares de linguística que aquilo não faz sentido para eles e não estou falando para ninguém, meus pares podem estar em outro lugar. E aí, então, só para terminar, desafios na formação, não esquecendo que ética e bom senso é sempre bom. E quando a gente fala em aprender com exemplo, aprendizado de máquina, eu acredito nessa ideia de que a gente aprende com exemplos, mas pode dar ruim. Né? Então, a gente tem alguns casos, então fica para a gente pensar também, fica como provocação, para como vocês quiserem encarar, como é que a gente lida com isso. É isso, obrigada. Passo a palavra para... Bom dia a todos aí. Meu nome é Leandro Alvim. Gostaria de parabenizar a professora Cláudia pela palestra, achei excelente. Descobri que na classe gramatical não tem
né? Uma única resposta, né? Para mim era algo binário, né? Alguma coisa vocês aprenderam nessa mesa. Alguma coisa eu aprendi, né? Então, assim, eu vou contar aqui um pouco sobre a minha experiência em pesquisa em humanidades digitais, né? Assim, assim, a minha formação toda, ela foi, que eu posso dizer assim, linear, né? Assim, eu fiz sempre computação, fiz graduação na UF, morei em Niterói, aí depois eu fui fazer o mestrado, enjoei de Niterói, fazer o mestrado na UFRJ, em computação também, depois fui fazer um doutorado na PUC, lá eu conheci a Cláudia também, com o Rui, né, em aprendizado de máquina, né? Então eu sempre fiz computação, sempre fiz aprendizado de máquina e otimização, né? Sempre estava ali. E aí eu passei, saindo da PUC, né? Durante o doutorado eu prestei um concurso para Rural em 2010, que a Rural, quando a gente fala Rural, a gente sempre associa a Seropédica. Mas desde 2010 foi criado um campus, não é uma propaganda, que só para vocês entenderem também, porque todos estão no estado, né? E acho que pertence à sociedade, né? Que desde 2010 existe um campus em Nova Iguaçu, né? Que é uma universidade da Baixada, pública da Baixada. Então aquela região ali é carente, não tem universidade, não tinha até então em 2010, dado o Reúne, né? E quer dizer, não só o Reúne, né? A computação foi um dos cursos do Reúne, criados em 2010, tá? Então eu fui para lá, fiz o concurso aí mais 6, começamos a atuar lá, e é interessante que dentro desse campus, o nome do instituto começou com um instituto, né? Ainda tem um instituto só, chama-se Instituto Multidisciplinar, né? Então a infraestrutura toda, ela foi desenhada, né, de forma que todos os cursos fiquem muito próximos, os departamentos são próximos, tá? Existe um bloco com todos os departamentos juntos, né? Então isso possibilitou, por exemplo, no almoço eu conversar com um historiador, né, que é o Alexandre Forte, conversar com um geógrafo, né? E nessas conversas acabamos fazendo um projeto juntos, né? E aí eu vou contar aqui para vocês como foi essa minha experiência, né? Acredito que seja humanidades digitais, é um trabalho multidisciplinar, ainda é um pouco difícil definir humanidades digitais, apesar eu estava lendo, né, apesar da pesquisa, né, e da sociedade ser formada lá em 49, por Roberto Busa, depois 66 com a sociedade, né, já é algo antigo, só que tinha outro nome, né, mas é uma coisa muito ainda nova aqui, né. Existem outras universidades já fazendo isso, a Universidade de Duke, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês um pouco da minha experiência, né, com isso, tá? Então deixa eu passar aqui, tá? Eu organizei da seguinte forma, são poucos slides para 20 minutos, tá? Então vou contar aqui um projeto que foi uma parceria, assim, foi um TCC junto com um projeto de pesquisa e com uma equipe dentro de um laboratório, tá? Bom, tem uma referência quebrada aqui. Isso aqui é uma imagem que mostra o que era antes da internet, né? Então, para a gente fazer a pesquisa, e aí eu falo do historiador, né? Ele tinha que ir no acervo, ir numa biblioteca, fazer toda uma pesquisa, uma metodologia forte, procurar a fonte, né? Ter referências, e isso demandava muito tempo, né? Até se brincava que antigamente o historiador morria, vamos dizer assim, morria de fome, né? De sede de informação, né? E hoje em dia ele morre afogado, né? De tanta informação. Então, após o surgimento da internet, então a gente passou a ter muita informação, mas não sabe como minerar, como processar isso, como lidar com isso, como cruzar dados, né? E como interpretar, né, esses dados, né? E aí gerou-se um grande problema, né? E aí eu vou contar um pouco do chamado CEDIM, né? Centro de Documentação e Imagens, que foi criado em 2013 lá na Baixada Fluminense, nesse instituto multidisciplinar, tá? Que o objetivo principal era fazer uma documentação sonora, visual e iconográfica da Baixada Fluminense, em princípio, né? Para depois estender para todo o Rio de Janeiro, tá? E isso, como é que é na prática? Isso é um laboratório que tem um grande scanner, que tem pessoas trabalhando, escaneando, por exemplo, jornais, como o Correio da Lavoura, que documenta toda a história da Baixada, documentos da igreja local,
também, que guardava arquivos históricos, né? E a ideia foi, desse grupo, que era composto por historiadores e pessoas de ciências sociais, sistematizar, preservar e disponibilizar esse acervo, né? Guardar, organizar e divulgar para a sociedade, dar um acesso à sociedade, né? As pessoas conhecerem a Baixada Fluminense, né? Então, esse aí, olha, é o espaço de pesquisa, é um laboratório só, tá? Um acervo digital, e era composto por duas áreas ali principais, né? Ciências sociais e história. Até então a computação não entrava, né? O que entrava de computação eram estagiários para manipular ferramentas, mexer organizar em arquivos, fazer um OCR dos PDFs e tal, tá? Mas nada além disso, né? Bom, e aí foi em conversas com historiadores que a gente descobriu um problema em comum, tá? O que foi descoberto? Né? Que os dados eram organizados por meio de estruturas de diretórios. Isso é uma coisa. Então não havia um banco de dados, nada muito sofisticado. Existia um processo, não sei se vocês são da área, né, de anotação manual de metadados das fontes históricas. Você tem que fazer uma anotação de metadados para depois você fazer uma recuperação da informação mais sofisticada. Então, por exemplo, eu quero saber sobre a Segunda Guerra Mundial e eu quero colocar alguns metadados sobre pessoas, Hitler ou coisas desse tipo para fazer uma recuperação da informação. Também não só a fonte de texto, que era importante, mas também tem a história oral, que haviam muitos documentos de áudio, né? E também tinha uma parte de fazer as transcrições de áudio, né? Que era feita por uma equipe de especialistas, e era caro, né? E outro problema, né, era a recuperação da informação. Não havia nada que pudesse você fazer uma pergunta, por exemplo, quantas pessoas morreram na Segunda Guerra, tem alguma estimativa, cruzar dados entre fontes, nada disso, né? O que no máximo não existia nenhuma busca por palavra-chave, né? Então o historiador tinha que ficar navegando nos diretórios para encontrar suas fontes e fazer sua pesquisa, né? E aí, em conversa, a primeira demanda foi fazer, olha, por que vocês não... A gente não faz uma parceria e faz um projeto para... submete nos editais, né, do governo, e vamos fazer um projeto para fazer a transcrição manual, a transcrição automática do áudio, né? Porque era caro, tinha uma equipe grande, era lento, e a ideia é entrar com aprendizado de máquina. Só que na época era um grande desafio para mim, eu não tinha uma equipe muito qualificada para isso. As ferramentas disponíveis não eram tão boas e eu tinha que fazer do zero, e isso demora muito tempo. E aí a gente resolveu investigar mais um pouco em conversa, né, com os historiadores, como é que era a etapa de pesquisa, investigação, todo o processo de pesquisa, né? Então tinha algumas etapas, né? Bom, essa aqui é a minha visão como de alguém de computação, tem historiadores aqui, mas você tinha que escolher um fato, um acontecimento histórico para investigar, tinha que agrupar informações relevantes, essa era toda a metodologia para fazer. Formação de hipóteses que explicam relações entre elementos históricos, organização, verificação. Tinha todo um processo aí que a gente nesse processo, a gente tentou descobrir, olha, será que a gente não pode resolver algumas etapas desse processo de investigação, ajudar na análise, na geração de um novo conhecimento, no cruzamento de dados, numa busca, tá? E aí que surgiu o projeto, tá? Então, vocês estão vendo ali em azul, são os três pilares do projeto, né, que é buscar, visualizar e cruzar dados, né? O quarto, gerar novas informações, são trabalhos futuros. E a ideia ali, à direita, era fazer perguntas como quais pessoas compunham os grupos que participaram da Segunda Guerra Mundial e quais são esses grupos, por exemplo, tá? Claro que não em linguagem natural do português, mas uma linguagem mais próxima possível do ser humano, intuitiva, prática, né? Menos próxima da programação, baixo nível, tá? E aí deveria ter algumas funcionalidades, por exemplo, uma interface para adicionar novas fontes históricas, novos documentos, áudios também, né? Fazer a busca por palavra-chave e a chamada busca semântica, aquela que a gente está falando ali, tá? Uma linguagem fácil, intuitiva, em diversas formas de visualização, como vocês estão vendo aí no slide, tá? Ou seja,
Dado uma fonte, eu quero associar aquela fonte pessoas envolvidas associadas são citadas naquela fonte, tá? E essas pessoas são organizadas em grupos, tá? Que estão mencionadas naquela fonte também, tá? Então a gente queria ter esse tipo de visualização de dados, né? E aí que entra, né? Eu não vou falar aqui sobre o projeto em si, mas o objetivo aqui é falar sobre como a gente montou a equipe, né? Então a gente teve que escolher na minha cabeça, né? Era um projeto grande que tinham 2 etapas, uma de produto e outra uma de sistema e outra de método, tá? Então eu pensei assim, olha, eu vou colocar 2 alunos, né, de TCC, cujo TCC é em computação, tá? A gente não vai fazer uma análise histórica da coisa, não vai cruzar fatos. A gente vai fazer um TCC para melhorar os métodos por trás daquele sistema. E, além disso, para fazer com que o produto fosse gerado no projeto, então houve uma bolsa, houve 2 bolsas para produzir esse sistema. Então, foi o jeito que a gente conseguiu arranjar porque o TCC, muitas vezes, o trabalho de conclusão do curso, muitas vezes vai no ritmo do aluno, né? Então, para você dar uma motivada, você dá uma bolsa e ele vai ter que ter um compromisso. Não, agora eu tenho que terminar isso aí em 6 meses, em 1 ano, né, esse sistema, né? Então, eles passaram a assumir esse compromisso, né? E isso funcionou muito bem, né? Isso aqui eu queria passar aqui, como você montar a equipe, tá? Também é importante, num grupo multidisciplinar, ter auxílio de estagiários. Por exemplo, no laboratório tinha estagiários, que qualquer dúvida eventual dos alunos e do professor, a gente consultava os estagiários. Nem sempre o professor coordenador estava lá, né? Então, e dúvidas não relativas à história, mas de como pegar o dado, de como você manipular e tal, tá? Quais fontes utilizar. Um professor historiador, tá? Para fazer um acompanhamento da ferramenta, né? Porque depois que a gente faz aquilo, a gente tem que fazer um teste daquilo, tem que ter uma prova de conceito, tem que estar sempre um historiador acompanhando para ver se aquilo é útil de fato, né? Senão a gente termina com algo que não serve para o projeto, né? E é auxílio da definição do vocabulário, que eu vou falar depois, né? E 2 orientadores de computação, no caso eu e um outro professor da área de bancos de dados e mineração de dados, né? Então essa aí que foi a composição da equipe multidisciplinar, né? Ou interdisciplinar, né? Acho que é melhor. E como avaliar a qualidade disso tudo, né? A gente fez uma análise interna e externa. A análise interna é da parte dos professores de computação, analisando os métodos, fazendo uma análise quantitativa, tentando sempre melhorar os algoritmos, método e tal. E a análise externa, né, é o historiador por fora vendo, tentando, fazendo sua pesquisa, botando ele no dia a dia, aqui, fazendo sua pesquisa e fazendo uma análise qualitativa da ferramenta, tá? Vou falar aqui algumas etapas da equipe, do projeto, tá? Só para vocês terem noção, o projeto foi dividido em algumas tarefas, por exemplo, reconhecimento de entidades, tá? E relações entre essas. Indexação através de um gráfico, processo de busca. O que são entidades e relações? Tá? Entidade, eu dei um exemplo aqui bem prático, não vou botar definição, mas, por exemplo, dado um texto ali, olha, Júlio do Vale fazia parte do grupo dos pracinhas, enviado para a Segunda Guerra, né? Então, o objetivo era identificar as entidades chamadas pessoa, grupo, evento, nesse fragmento de texto, e também relações, né? Fazer com que a máquina identificasse essas relações, né? E a partir daí montasse uma organização desses dados aí, a partir de um grafo, tá? Outra etapa era fazer uma indexação. Depois que a gente tem essa identificação de identidades e relações, como colocar isso no motor de busca, tá? Essas são tarefas de computação, tá? Outra etapa é a definição de uma linguagem simples, que eu possa escrever data, pessoa, e depois 2 pontos, o nome da pessoa, e eu quero buscar por essa pessoa, tá? Evento, e eu boto evento, 2 pontos, guerra, e eu quero associar a pessoa Joaquim a todos os eventos relacionados à guerra, por exemplo, tá? Então, definir uma linguagem. Nessa etapa de definição da linguagem, entrava também a equipe de história, né? Porque a linguagem tem que ser intuitiva, o mais clara possível, tá? Para vocês terem uma ideia, a gente tenta chegar nisso aqui fazendo uma tradução disso aqui,
né? Ou seja, isso aqui, para quem é de computação, é fácil usar, mas para quem é de história, não. Então a gente traduz e faz um mapeamento disso aqui para cá, tá? Para que fique mais fácil. Tá? E aí tem uma outra etapa que vai muito com o trabalho da Claudinha, a metodologia, a construção de um corpus, né? Que a gente fala de aprendizado de máquina, a gente precisa de dados, aprender com os dados. E a gente sempre precisa de um corpus, um conjunto de dados para aprender com esses dados. Tá? E nisso demanda anotação manual das entidades, né? Entidades estas aqui, né? Por exemplo, pessoa, data, lugar, artefato. Tá? E essas entidades têm que ter a ver com o domínio, no caso da história. Tá? E para isso também, novamente, consultamos o historiador para definir esse conjunto aí de entidades. Né? Então, por exemplo, definimos que seria útil para o historiador fazer uma busca por pessoa, por evento, por local, por data, documento, e definimos o que é uma pessoa, o que é um evento, quais são os eventos considerados, né? Quais são os locais considerados, como é que é o formato de data. Tá? E aqui tem mais, quantidade, artefato, grupo. Tá? Então definimos esses tipos de entidades com o historiador. Tá? Para vocês terem uma ideia, isso é o corpus, tá? Artigos associados à Segunda Guerra Mundial, relacionados à ditadura militar, algumas estatísticas aí, tá? Fala de sentença, mas são frases, né? 1.276 frases, aí 2.920 entidades anotadas no processo, e essa anotação foi feita pelos alunos também. Né? Aqui eu não quero falar não vou entrar em detalhes, mas aqui o objetivo é o seguinte: esse gráfico é para mostrar qual é a análise que o pessoal de computação faz, análise quantitativa. A gente olha os métodos, vocês não vão entender nada, que está ali, ó, Perceptron, Max, quem é de humanas, né? E são as métricas, tá? É essa análise que a gente faz. A gente não está olhando para o produto, tá? A gente tenta melhorar o método. A consequência da melhoria do método geralmente é melhoria lá no final, geralmente. Tá? E a gente faz uma análise também da qualidade por entidade, da classificação das entidades. Tá? Então, essa é a análise que se faz da computação, da equipe da computação, depois que você faz, bota os métodos para funcionar, você tem que avaliar de alguma forma. Né? E aqui a avaliação já é o produto final, algumas etapas da equipe da história, como é que eles fazem essa avaliação. Né? Aqui já é o buscador, tá? Que nem o Google, tá? Isso aqui é um login cedinho ali, a gente coloca ali, ó, pessoa, traço, grupo, traço, evento, Segunda Guerra Mundial. Tá? Então eu quero achar todas as pessoas associadas a um grupo e a um evento Segunda Guerra Mundial. Estão vendo ali que tem uma caixinha busca semântica, né? Tem duas opções, pode fazer uma busca semântica ou busca por palavra-chave. E isso aí que eu estou explicando, né? Quais são as pessoas que compõem os grupos que participaram da Segunda Guerra Mundial. Então, nessa linguagem aqui fácil, né, o historiador consegue buscar a informação, recuperar e fazer cruzamento de dados. Tá? E aí, aqui já são os arquivos retornados. Tá? Nesse exemplo aí, só tem um arquivo retornado. Tá? E aqui algumas estatísticas de citações, por exemplo, relações entre eventos, tá? Documentos, os documentos encontrados. Tá? E no final também uma outra forma de visualização, que é a visualização das relações num grafo, chamado de grafo. Tá? Como essas pessoas se relacionam, como elas se juntam em grupos e as fontes associadas. Ali só tem uma fonte, mas quando você tem várias fontes, essas fontes se ligam e isso auxilia o historiador no trabalho. Tá? Então esse processo aí todo foi feito junto com o historiador, com a equipe de historiadores. Sem essa equipe, a gente não conseguiria ter feito isso. Tá? Aqui, outros exemplos, tá, de busca. Tá? Eu quero saber a quantidade de mortos no evento guerra, quero saber quais são os eventos relacionados à década de 1980 e quais os locais estão relacionados. Tá? Então, eu posso fazer buscas por data. Tá? Bom, e acabou. Considerações finais. Porque foi bom para a computação. Né? Então, assim... Para a computação, às vezes é muito difícil isso no grupo lá, né? O grupo entender lá do departamento, fazer a cooperação, porque, no geral, inicialmente, a gente não consegue enxergar uma contribuição no método. A gente sempre tenta um algoritmo novo, um método novo. Então, isso não cativa muito o grupo.
Mas o que acontece é que quando você começa a encontrar ter esse novo tipo de visualização de dados e uma nova linguagem, novos problemas começam a surgir, novos problemas de computação, entendeu? Que a história vai demandar e novos problemas difíceis de computação começam a surgir, entendeu? Então, e aí que começa a mobilizar o pessoal de computação. Então a gente sempre tem que dar um start, mesmo às vezes não vendo um caminho para a computação, mas depois a gente começa a descobrir que existem vários problemas novos para a computação a serem desvendados. Tá? O que foi bom para a história e ciência social? Tá? Acelera o processo investigativo e gera conhecimento. Isso é uma outra etapa também, como gerar conhecimento a partir disso, né? A partir da ferramenta, a partir da utilização do historiador, né? E o que é bom para todos, né? Isso fortaleceu a cooperação, a gente passou a trabalhar junto, coisa que não fazia. Dentro do Instituto Multidisciplinar, né, as pessoas ficavam isoladas, a gente passou a cooperar. Outros projetos começaram a surgir, com educação especial, por exemplo. Quer dizer, já havia, mas não uma cooperação, né? E isso estimulou muito, e aí isso deu também, foi o começo para tentar um mestrado em Humanidades Digitais lá. Né, porque a gente começou a convidar essas pessoas para trabalhar com a gente, né? Então a gente chamou um historiador, chamamos um geógrafo para tentar fazer algo em humanidades digitais, porque a gente já trabalhava junto, né? Então eu encerro aí com essa, né, com as vantagens, né? Existem muitos desafios. No geral, a universidade ela acaba se isolando nos seus departamentos. Isso é muito difícil, é o que eu vejo. Eu não tenho muito tempo de docência, tenho 8 anos. Mas o que eu vejo é isso, né? Mesmo no Instituto Multidisciplinar, em que todo mundo está junto, as pessoas acabam fazendo a sua pesquisa individual, submetendo o seu projeto FAPERJ individual. Então isso é muito importante, a cooperação, porque acho que juntos a gente consegue fortalecer e produzir mais, né? Então é isso que eu tenho a dizer. Muito obrigado a todos. Dia. Bom, vou fechar aqui a mesa. Eu queria começar falando que eu estou bastante feliz com esse evento, que é uma convergência bem sucedida de desejos interdisciplinares, de pessoas de instituições diferentes. Eu acho que lindamente organizado, né? Fico feliz. Parabéns à SUEM, parabéns a todos aqueles que conseguiram, né, coadunar. A gente começou com problemas de classificação, nós temos tanta coisa embaixo desse guarda-chuva de humanidades digitais que nas primeiras reuniões a gente pensa, bom, como é que a gente vai organizar as linhas de uma maneira que a gente minimize as imbricações, as interrelações, que fique minimamente, se não mutuamente exclusiva, minimamente coerente os eixos que foram escolhidos. E aqui eu feliz de estar nessa mesa com o Leandro e Cláudia, que participaram poucas vezes presencialmente, mas intensamente em discussões por e-mail, até que a gente chegou num formato e que nós pensamos qual seria a nossa contribuição e chegamos nesse formato. Eu sou professor aqui da Escola de Matemática, da FGV, Matemática Aplicada, e também sou pesquisador da Escola de Ciência da Informação da UFMG. E a Escola de Ciência da Informação tem cursos de biblioteconomia, arquivologia e museologia na graduação. Então, acho que minha entrada, embora eu seja engenheiro de graduação e mestrado, meu doutorado é na Ciência da Informação, depois eu fiz o pós-doc na Ciência da Computação, a minha entrada nas humanidades digitais é através dessa área que eu acho que é eminentemente multidisciplinar, que é a Ciência da Informação. E o escopo dessa apresentação, que eu tenho que fazer rápido, porque são milhões de slides, mas eu vou passar rapidinho. Semana passada eu fui fazer uma apresentação na Escola de Ciência da Informação lá em Milwaukee, em Wisconsin, advogando uma necessidade de uma nova literacy, né? Uma nova... como é que eu traduzo isso, Cláudio?
literacy, um letramento digital para as humanidades digitais, mas focado especificamente na área de ciência e informação, que, na minha visão, está convergindo ou deveria plantar suas bandeiras no que vem se chamando de ciência dos dados, ou data science. Então, esse foi o título que a Cláudia escolheu, eu só traduzi. E comecei falando sobre um contexto de qual é essa sociedade e quais são os fenômenos sociotécnicos que caracterizam, que clamam, que nos exortam a pensar que mudanças são essas nas nossas áreas de origem e que promovem esse guarda-chuva de humanidades digitais. Então a gente assiste há muito tempo a transição de uma sociedade organizada, de cooperação, coordenação, sincronização, para uma sociedade mais caótica, dinâmica, que a gente chama de sociedade da informação. E existem alguns movimentos de exacerbação dessa mudança, no que eu chamo de uma sociedade hiperconectada. Se vocês tentarem, talvez vocês sejam novos para isso, mas isso aconteceu há quase 30 anos e a gente ficou sabendo no dia seguinte. A transmissão das notícias ainda era por jornais. Agora, todo mundo lembra disso aqui, todo mundo lembra onde estava, o que estava fazendo. Eu me lembro que foi o primeiro dia que a internet parou. Ou seja, o imediatismo nas comunicações, na disseminação da informação. E há alguns poucos anos, notícias são disseminadas por vários canais, com várias interpretações. A gente tem o fenômeno das fake news. Mas a questão dessa multiplicidade de canais e dessa multiplicidade interpretativa clama também por novos juízos de valor ou por um suporte de humanidade, um suporte de ciência que ajude a sociedade a criar seus filtros informacionais. Era muito fácil, nos anos 50, você conseguir um market share de 60% nos seus programas de televisão. Se vocês não devem lembrar do I Love Lucy. Mas hoje em dia, sucesso é quando você consegue 4%, 5%, porque é uma sociedade fragmentada, polarizada. Nós temos alguns fenômenos concorrentes, como uma evolução tecnológica, que vocês lembram disso? Não sei, talvez. Uma evolução tecnológica que envolve interface, que envolve dispositivos. Evoluímos para uma antropomorfização dos objetos computacionais, assistentes pessoais, digitais. Nós temos como diz aquele velho livro, tudo que é sólido tem desmanchado no ar, né? A gente tem assistido à desmaterialização das nossas mídias. Eu sou do tempo em que existiam os vendedores de enciclopédias nas nossas portas, e ter as enciclopédias nas estantes era um símbolo de status. Você podia não ler, mas era um símbolo de status que ficava bonito para as pessoas que te visitavam. Hoje em dia, isso tem se traduzido, né? Leandro colocou uma imagem. Eu tenho visto bibliotecas vazias, eu tenho visto uma mudança nos espaços onde se consome informação, para espaços talvez mais efêmeros, digitais. A nossa maneira de consumir informação tem se modificado, embora que para os saudosistas ainda exista sempre o spray do cheiro de livro novo, né? Porque eu gosto de livro porque eu gosto daquele cheirinho do livro novo. Tudo bem, você pode passar esse spray no seu iPad, no seu dispositivo. É sério, tem inclusive tem inclusive cheiro de você tem gatos, né? Quer dizer, aquela mistura de cheiro de livro novo com xixi de gato. Aí você tem a experiência que você quiser para os saudosistas. Mas a ideia é que esses dispositivos têm agregado uma série de funções: acesso a redes sociais, geolocalização, e-mail, chat, até mesmo, né? Outro dia eu estava vendo uma mensagem, dizer, olha, o WhatsApp já permite que você mande mensagem de texto, você mande mensagem de voz, daqui a pouco vão inventar o telefone, né? Que você vai poder ligar para alguém e falar em tempo real. Mas a ideia é que nós somos, isso traz problemas, constantemente monitorados. Nós
oferecemos de graça, nem sempre de bom grado, às vezes a revelia, às vezes sem nem saber nossa posição, o que nós fazemos, o que nós consumimos, o que nós lemos, porque ninguém lê os termos, as letras miúdas dos termos de uso dos produtos e serviços dessa era digital. Então nós estamos o tempo inteiro alimentando grandes sistemas de Big Brothers de informação. De certa maneira, como tem o título de um livro da Sherry Turkle, nós estamos alone together. Eu venho de ônibus, aí às vezes eu fico vendo todo mundo no seu telefone. Quer dizer, a gente conhece muito mais as comunidades distantes. Isso poderia ser bom, mas às vezes a gente ignora o nosso vizinho, não conhece as pessoas que estão na nossa comunidade geográfica. Mas o problema, não sei se vocês gostam dessa série, é que a gente acaba avaliando as pessoas ou criando alter egos digitais e avaliando as pessoas a partir das suas interações. A China já tem um sistema bem parecido com isso, em que você ganha financiamento, crédito, de acordo com a sua interação e a sua nota que as outras entidades e atores nesse processo de conexão concedem a você. Então, a mídia social é uma realidade que media a interação humana, que nos coloca em bolhas informacionais. Nós criamos informação numa taxa inaudita. E, às vezes, eu fico pensando sobre se existem grandes bandeiras que poderiam congregar pessoas para causas, para o bem da humanidade. Eu não vejo mais nenhuma grande bandeira, né? Nem mesmo pequenas bandeirinhas, como mudança pelo clima, vegetarianismo, faça paz, faça amor, não faça guerra. Nós somos uma sociedade extremamente individualista. Nós queremos ser muito diferentes na nossa igualdade, ou seja, hoje em dia ser rebelde é fazer uma tatuagem, usar um piercing. Nós somos extremamente hedonistas, exibicionistas. Então, é muito difícil que nós pensemos em abandonar, por exemplo, um uso do Instagram, porque nossas fotos vão para um banco de dados e vão ser usadas para isso ou para aquilo. Essas coisas permeiam tanto os nossos selfies contemporâneos que é impensável que nós abandonemos esse tipo de construto e repensemos essa informação que damos de graça e que media essas nossas relações. Os nossos aparelhos e gadgets ajudam nessa questão da imagem. Nós temos um monitoramento constante. Nessa sala nós temos uma câmera ali, outra câmera ali. Nós estamos sendo filmados. Ou seja, a gente não tem mais controle sobre a nossa imagem. E se começar a se preocupar com isso, nós vamos ter problemas sérios. Essa moça, coitada, estava pegando sol no telhado lá do seu prédio, foi filmado por um drone. Ela tentou de tudo para bater o drone, mas não conseguiu. Então, óculos. Hoje em dia já existem redes sociais que juntam geolocalização com dispositivos micrométricos. E você pode interagir com pessoas nos seus ambientes, pistas de localização, como um Minority Report da vida. Ontem eu estava lendo uma notícia que o Uber, eu nem consegui ler para tentar entender o que era, mas o Uber estava prevendo crimes. A plataforma do Uber já vai começar a tentar prever onde crimes vão acontecer. Eu não faço ideia, mas é alguma coisa dessa inteligência coletiva que esse conjunto de dados oferece. Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro é fácil prever crime, porque é só você falar que vai ter um crime em tal lugar, você acerta. Então, carros autodirigíveis que se comunicam com estradas e com outros carros, cirurgias à distância e dispositivos internos no corpo então, eu uso um relógio que diz para a rede da Samsung a minha pulsação, meu sono o tempo inteiro. Eu fico feliz da vida com isso, né? Existem algumas firmas que estão vendendo serviços de screening do seu código genético para, teoricamente, prevenir doenças ou antecipar, mas no caso a gente tem um ambiente como o Gattaca, não sei se vocês já viram esse filme, em que futuramente eu vou numa entrevista de emprego, a pessoa vai ter o meu código genético na mão e já vai saber se eu vou dar ataque, se eu sou nervoso, se eu sou isso ou aquilo.
Algumas das empresas consideradas mais inovadoras pelo MIT têm a ver com pesquisa em genômica. Internet das coisas, conectando tudo. A ideia é que tudo possa ter um IP, tudo possa estar conectado. É um negócio que vai movimentar bilhões, na verdade, trilhões, pelo que está dizendo, 4 trilhões de oportunidades de negócio para 2020. A gente tem tecnologias como blockchain, as criptomoedas e os contratos inteligentes. Então, tudo isso favorece uma criação de dados em níveis exponenciais. A gente fala dos 4 Vs do Big Data, ou seja, não é só volume, mas da velocidade com que ele se dissemina, com os dados são trocados, são produzidos. A variedade de dados, nós não temos mais dados simplesmente numéricos, mas dados textuais, imagens, câmeras, imagens em movimento, genoma e outras coisas. E a nossa incerteza sobre a veracidade. Não é? Como os nossos juízos de valor e a nossa capacidade crítica fica diminuída, nós aceitamos tudo, às vezes, como verdade. Nós temos as verdades e não mais uma verdade. Tudo passa a ser uma questão de interpretação. Então, não é de se estranhar que as universidades tenham sofrido uma série de disrupções. Nós temos alguns players extremamente bem-sucedidos que têm notado essas lacunas entre as formações acadêmicas tradicionais e o que se precisa, o que se necessita para o desempenho das nossas funções concretas, cotidianas. O fenômeno do nanodegree, ou os cursos, por exemplo, do Coursera, com 100 mil alunos, com 200 mil alunos, sendo oferecidos sequencialmente com custos marginais insignificantes. Isso nos chama e nos exorta a repensar nosso papel como professores universitários, né, que, de maneira tradicional, ensinamos um grupo seleto, escolhido de alunos. Então, para resumir, uma sociedade hiperconectada, tecnologias pervasivas, espaços de trabalho. Qualquer espaço é um espaço de trabalho. Alguns de vocês estão trabalhando agora, olhando o smartphone. Uma força de trabalho multigeracional, tudo em tempo real, e computação social. Esses são os vetores da transformação que eu escolhi, mas vocês podem escolher outros. A verdade é toda relativa. Então, esses vetores, esses fenômenos têm ensejado a criação de uma nova ciência no campo da universidade, uma nova ciência que tem sido chamado e-science ou data science, no caso, a ciência baseada em dados. Se a gente pensar nos paradigmas científicos, nós tínhamos ciência experimental, que baseada na descrição de fenômenos naturais. A ciência teórica não tem mais de alguns 200 anos, alguns séculos. Há poucas décadas surgiram os ramos computacionais, em que os computadores, as plataformas computacionais permitiram simulação. E nós estamos na época do tudo ao mesmo tempo agora. Nós não precisamos mais seguir aquele processo popperiano de criar uma hipótese e perseguir a falsibilidade ou não daquela hipótese. Nós podemos fazer múltiplos testes de hipóteses em ambientes de simulação e, como diz o Titãs, eu só quero saber o que pode dar certo. Eu vou perseguir aquelas hipóteses mais promissoras, mas de uma maneira eu estou roubando. Eu analiso os dados, aí vejo, isso aqui tem chance de dar certo, então eu vou abandonar o resto. A gente passa a ser guiado pelo sucesso na academia, sendo guiado pelo sucesso da pesquisa. Porque eu tenho recursos para evitar a falha, né? A falha na minha época de pesquisador jovem era eu faço uma hipótese, ela se mostra não promissora a posteriori. Agora eu posso saber disso a priori, fazendo simulações intensivas com os dados, tentando ver tendências, fazendo mapas de correlação em tempo real com ferramentas computacionais. Então, aí onde Cláudio tinha falado... Você trocou o unicórnio, tá aí? Eu vou ter o nosso unicórniozinho ali. No caso, a gente está tentando formar esse unicórnio. Esse unicórnio que tem um conhecimento substantivo dos domínios, pode ser do direito, pode ser da economia. Ele tem os hacking skills, ele tem as habilidades computacionais, sabe, né, como o Leandro estava falando. Ele sabe lidar com os acervos, sabe lidar com os materiais, com técnicas também, como o Cláudio estava falando, principalmente textuais, porque os nossos materiais
são basicamente formados por dados não estruturados, e principalmente de cunho textual de imagens. E nós temos que tentar criar esses unicórnios na academia. Mas aí a gente tem que repensar a nossa formação, os nossos... Como é que eu estou aí? 3 minutinhos, vou acabar. Como que nós temos pensado as nossas competências. Então, esse campo que envolve muitas áreas de influência tem ensejado uma discussão sobre quais são as competências das humanidades digitais. Como eu fiz essa palestra semana passada para um grupo de ciência da informação, eu estava dando exemplo de algumas técnicas do guarda-chuva de ciência dos dados que poderiam ser efetivamente, imediatamente aplicados na pesquisa em ciência da informação. Por exemplo, clustering de documentos. Ao invés de fazer uma categorização manual, você pode fazer análise exploratória fazendo clustering de documentos. Similaridade documental baseada em modelos de frequência de palavras, tokens, bigramas, n-gramas, ou alguns construtos mais elaborados, como sintagmas e outros, colocações, expressões multipalavra. Análise estilística com base também nessas unidades textuais. A grande questão é como você cria as unidades textuais a partir do seu objeto, dos seus corpora. As unidades textuais vão ser os tokens, ou você vai conseguir extrair, como o Cláudio estava falando, algum tipo de sentido para criar unidades um pouquinho mais complexas, um pouquinho mais sofisticadas a partir desse material bruto que são os textos. Classificação de documentos a partir de conjuntos de treinamento. Daí também vem análise de sentimento, que é uma espécie de classificação, mas uma espécie de classificação baseado em um processo supervisionado, em que você fornece os sistemas algum tipo de treinamento para aquilo que você deseja que sejam os critérios para classificação. Redes neurais usadas para classificação de imagens, também uma coisa um campo que está crescendo bastante. Modelagem de tópicos, que é um método estatístico para você tentar abstrair e depreender assuntos de coleções de documentos. Um produto de uma rede neural que eu tenho usado bastante é o Word2Vec. É a criação de espaços distribuídos de representação textual, em que você, ao invés de você usar... Exatamente, os word embeddings. Ao invés de você usar um dicionário de 15 mil palavras como seu espaço, e você representa documentos como soma dos vetores, cada palavra é um vetor, e você gera um espaço esparso de sentido, você reduz esse espaço em, digamos, 300 vetores e representa as palavras como combinação linear desses vetores. Um pouquinho de matemática, mas o resultado linguístico é maravilhoso. Inclusive, tem pesquisas sobre como que você vai lidar com os vieses, porque você treina o seu espaço vetorial de palavras numa coleção e, por exemplo, homem está para ciência da computação como mulher está para secretária, ou homem está para médico, assim como mulher está para enfermeira. A gente começa a descobrir os biases, né, os vieses que as nossas coleções textuais têm, na medida em que a gente faz alguns tipos de operações para mensurar, a gente pode mensurar o viés de uma comunidade a partir das construções linguísticas comuns em grandes corpora. E pode corrigir esses viés também, pelo menos nos corpora. Seria bom que fosse na sociedade também. Mineração textual, extração de informações baseadas em ontologia, uso, né, de construção e consulta de informações em grafos, como grafos RDF, típicos da web semântica, grafos conceituais, análise de redes sociais, sistemas de informação geográfica. E, para terminar, algumas notícias que eu peguei no jornal que mostram desafios e uma possível agenda de pesquisa, já está por aí, para ciências sociais. A questão das bolhas informacionais e os algoritmos influenciando eleições. A questão do fim da livre vontade. Esse pesquisador que fez aquele livro Sapiens, ele fala sobre o fim do livre-arbítrio por conta da nossa... da maneira como a gente deposita as nossas decisões em sistemas de informação. A questão das fake news.
A questão dos algoritmos e da opacidade dos algoritmos, nós não queremos nem saber, ninguém está nem aí para as heurísticas dos algoritmos. Por que o Waze nos manda para um tal lugar? Por que o Google diz que isso aqui é o texto mais relevante para a gente? Who cares? Ninguém quer saber. Eu só quero a informação para agora, não importa o que você acha que eu devo querer saber, porque você provavelmente está certo. Então isso é uma questão grave para a gente pensar. Essa notícia não é fake, né, mas já existe uma nova religião no Vale do Silício, que é chamada o dataísmo, que cultua a inteligência artificial. Essa notícia também da semana passada, né, vocês, usuários de Facebook, estão sendo monitorados. A questões de privacidade. Privacidade virou uma commodity só para quem é rico e poderoso. Nós não temos opção de apagarmos nossos perfis online. A questão da paixão pelos... eu falei de antropomorfização, mas tem gente ficando apaixonada pelos seus assistentes digitais. Tem aquele filme Her. Mas é um fato. Por quê? Porque eles estão aprendendo, né? Alexa learns to talk like a human. O Tamagotchi é um exemplo. O Tamagotchi, eles ficam magoados, eles falam... outro dia eu vi que a Alexa vai responder a comentários chauvinistas, né? Porque geralmente ela tem voz de mulher e ela vai responder a comentários chauvinistas. Pô, legal. Mas o fato é que nós estamos emprestando características humanas aos nossos dispositivos. Uma questão sobre o que vai ser substituído por robôs, e o próprio Yuval Noah falando sobre qual o sentido da vida num mundo sem trabalho. Se a gente pensa numa substituição das nossas atividades por atividades automatizadas, o que a gente vai fazer? Por fim, hoje a gente discute a questão do Matrix, implantes neuronais. Nós estamos quase. Nós já temos dispositivos coladinhos no nosso corpo que dizem nosso sono, quantos passos a gente deu, com quem a gente falou, etc. Daqui a pouco, esses implantes vão ser mais disseminados, mais baratos, e a gente vai se robotizar. Bom, no Bright Side, a gente tem uma série de iniciativas, como esse site, por exemplo, Programming Historian, uma série de módulos, pequenos módulos para ensinar os historiadores, mas cientistas sociais de uma maneira geral, pequenas tarefas como usar expressões regulares para extrair informação de texto, como lidar com LaTeX para fazer editoração. Então a gente tem que reagir criando competências, criando novos currículos para capacitar os nossos cientistas sociais para esses tempos de humanidades digitais. Então essa era a nossa... o que a gente discutiu, né? Quando estávamos conversando sobre essa mesa, como é que a gente vai fomentar essa discussão? A ideia de fomentar essa discussão com vocês passaria por essa questão formativa, né? Quais são as competências que a gente entende que devam compor esse novo guarda-chuva das humanidades digitais. Então é isso. Obrigado. Quem tiver faminto. Bom dia. É para Cláudia. Cláudia, a pergunta é sobre quando você falou na questão do jornalista, que ele deve ouvir, né? Agora eu acho que nessa questão de ouvir vai além na questão das palavras que ele vai utilizar. Por exemplo, você vê algumas notícias em grandes jornais que jovem de classe média preso com drogas. E aí porque ele é branco e ele é rico. Acho que alguém comentou ontem aqui, né? Criança assalta... Não, menor assalta criança. E aí quando um negro é traficante, é preso. Então, assim, até que ponto a linguística pode ajudar o jornalista ou interferir para que essas coisas tendenciosas não aconteçam ou aconteçam menos?
Eu acho que são duas coisas aí, uma não exclui a outra. Eu acho que são duas abordagens totalmente complementares. Eu tenho que ligar? Não. Acho que são duas abordagens totalmente complementares quando a gente fala nessa tentativa de materializar o que a gente sente, né? Esse viés. Então, por um lado, quando eu falei da detecção de autor, de quem está falando, é porque você tem também, sim, essa possibilidade de quem você vai entrevistar, ou seja, quem é legítimo para dar uma opinião sobre aquilo, que já diz muito. E aí, quando eu digo essa coisa da citação, da encontrar a citação, no fundo, uma coisa interessante é justamente você contrastar quem você tem com a ausência. Isso é uma coisa. O que você está falando é uma outra abordagem totalmente complementar e que não exclui, que é: tá bom, deram voz para todos os que deveriam ser ouvidos. Como é que essa fala é relatada? E aí, inclusive, pode ser usado, por exemplo, uma sutileza que, por acaso, no sistema a gente conseguia detectar, que era se é discurso direto ou se é indireto. Porque uma coisa é, abro aspas, tá ali. Outra coisa é o que eu disse que alguém falou. Então, inclusive, por aí você também consegue perceber um pouco como aquilo está sendo dito. Né? E no fundo você tem, né, não sei se foi Freud, enfim, o Lacan, quando Pedro me fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Então, no fundo, o que a gente quer saber é como quem está relatando isso, está relatando de que jeito. O que de fato aconteceu, a gente não tem muito, mas a gente tem como saber como é que aquilo está sendo visto. Tá? E aí sim, você pode trabalhar com léxicos, com polaridades e com palavras que têm, né, que carregam alguma pejoratividade e outras não. Então, por exemplo, num certo contexto, você vai tratar de jovem ou menor, né, ou criança ou menor, traficante ou jovem. Faz toda a diferença e sim, é complementar. E é muito bacana poder começar a fazer essas coisas quando a gente tem essas ferramentas. Vamos fazer. Bom dia, meu nome é Thaís, sou doutoranda da Unicinos em Comunicação. Durante o mestrado em Planejamento Urbano, que é uma área que já lida com uma espécie de Big Data, que é os dados do IBGE, por exemplo, né? Mas, enfim, quando a gente vai para algo mais qualitativo, mas que tem muitos respondentes ali, a gente precisa ver algum padrão nas falas para poder extrair algum tipo de consideração final, conclusão. Então, nesse momento, eu só descobri no fim do mestrado programas como o NVivo, que você pode fazer anotações ou direto de áudio, ou em fotografia, partes de fotografia, ou mesmo nas transcrições e textos lidos, como fichamentos e tal. E eu disse, eu vou fazer isso no doutorado, né? Vou usar o NVivo no doutorado. Não deu, porque é um tempão que você, né, leva fazendo anotação nesses documentos que, de repente, você tenha que estar... chegou o momento para fazer pesquisa de campo, né? E a gente não tem, né, como fazer isso a tempo para gerar, trabalhando sozinho, né? Para gerar esse tipo de dado no final do processo. Mas, no final, a gente já está muito acostumado, por exemplo, a ter ajuda para transcrições de entrevistas e tal. Penso, né, pergunto aí, porque eu gostaria de poder ter um tipo de ajuda nesse tipo de trabalho de anotação, se existe já colegas que prestam esse tipo de serviço. Que seria muito interessante, porque para quem não está acostumado a fazer isso, né? Fazer isso durante um mestrado ou um doutorado, sim, a gente está aprendendo, mas de repente talvez a gente já pudesse contar com uma rede que pudesse nos auxiliar. Não sei se existe, é uma pergunta aí. Cláudia, responde. Anotação de cor. É Ngram Viewer? Não. NVivo. Univivo. A gente trabalha muito essa questão sobre usar pacotes ou programar usando módulos, né? Tanto Leandro quanto Cláudia citaram OpenNLP, pacotes abertos que são que você num escopo de um programa, você pode chamar funções de pacotes abertos. Quando você escolhe uma ferramenta, você fica limitado àquilo que ela oferece. Elas são geralmente projetadas para um tipo específico de tarefa, e por isso a gente tem pensado na necessidade de você ensinar alguns
elementos de programação. Hoje em dia existem várias linguagens de programação que permitem que você use pacotes muito poderosos e muito flexíveis, adequados a uma tarefa específica, como fazer anotação de texto. Tanto Leandro quanto o Claudio falaram dessa Named Entity Recognition, reconhecimento de entidades nomeadas, ou anotações. Você tem pacotes abertos, gratuitos, scriptáveis, né? Por exemplo, NLTK, por exemplo, você pode usar o módulo da WordNet a partir do Python, tem um chamado TextBlob, tem um chamado Space, tem vários módulos que você scripta, né? Você cria um script, chama funções de módulos abertos e você acaba desempenhando as mesmas tarefas que você consegue com o NVivo, que é um software caro, né? e pago. Mas é claro, a gente tem que passar por tem que voltar a ser garoto e garota de programa, né? Tem que passar por um cursozinho para voltar a programar. Bom, talvez não seja a resposta que você queria, mas eu me sentia muitas vezes limitado quando eu tinha que usar ferramentas fechadas com uma concepção do que seria a tarefa. Enquanto que quando você começa a programar, você amplia o escopo daquilo que você pode fazer. Eu não sei também se essa pergunta foi relativa a corpos, né? Se você quer encontrar corpos já prontos, corpora... Não, entendi. Pois é, ferramenta de anotação do que você quer anotar o quê? Então aí começa. Vamos pensar se tem, né, você consegue fazer algo mínima, né, manual, com alguma regra que te ajude, que existe o Brat, acelere. Né? Você conhece o Brat? Existem umas ferramentas. Ferramentas de anotação. Primeira coisa é definir o que você quer anotar. Você tem que ter. Anotação é toda uma ciência. Então você tem que ter o teu esquema de anotação, quais são as suas categorias de anotação. E tudo isso, antes de você fazer em larga escala, você faz um pilotinho, você começa a fazer, pega uns documentos e faz na mão mesmo. É assim que a gente começa a fazer, a desenhar o esquema. Não sei se você já tem as categorias, talvez você já tem tudo isso, já está tudo pronto. Até para depois que a gente já trabalhar com eles, disponibilizar esse material, entendeu? Porque vai ficar mais fácil para outras pessoas levarem isso adiante. Esse material é público? Esse corpus ele pode ser público? Ele tem restrição de direito autoral? Por exemplo, se eu tenho uma entrevista, mas os meus entrevistados, por exemplo, me derem uma autorização para deixar isso público, são questões que eu acho que a gente precisa discutir, senão a gente vai ficar sem poder, com as nossas pesquisas muito fechadas, que ao contrário, penso, que é a grande questão das humanidades digitais, que é interligar todo esse conhecimento, imagino. Então, assim, uma sugestão seria que nós tivéssemos mini-cursos, né, para já começar os nossos trabalhos pensando como os dados serão tratados e para depois da nossa própria pesquisa, esses dados servirem, né, aos acervos, enfim, a outros pesquisadores já com essa, né, abordagem. Eu acho muito boa a sua colocação e muito fundamental. Acho que é uma preocupação minha também. São coisas que eu tenho essa necessidade por mim e por alunos. A questão é como é que a gente operacionaliza. Eu acho que é isso. Assim, dificilmente a gente consegue ganhar qualquer autonomia com menos de uma semana. Como é que a gente faz essa coisa funcionar? Quando acontece? Então tem essa coisa operacional mesmo. É quando, é onde, como é que a pessoa se desloca na cidade, dá para fazer, não sei, estou pensando nisso agora. Virtual, então dá um jeito de vai por streaming, monta num lugar, tá todo mundo ali, todo mundo... Pode ser uma saída, mas eu acho que existe sim essa demanda, pensar como é que, eu acho que uma proposta, inclusive, dessa mesa vamos falar, a gente quer. Como é que a gente combina para isso acontecer? Não sei muito como fazer daqui para frente, mas temos o coffee break. Alguma... Mais perguntas? Então, encerrar.